Bom, gente, são 11h05 agora, nessa manhã especial de sexta-feira. Recebo novamente aqui nos nossos estúdios o jornalista Álvaro Pereira. Álvaro, bem-vindo novamente, prazer imenso. E agora falaremos com o jornalista Adriano Ciolim, que é nosso correspondente lá em Brasília, não é isso? Bom dia. Pois é, Matheus, bom dia. Estamos novamente hoje aqui nos encontrando várias vezes, não é mesmo? Hoje agora para conversar com o Adriano Ciolim, que é o correspondente da Gerais FM em Brasília, né? Vamos saber quais são as novidades da semana política em Brasília. Adriano, bom dia. Bom dia, Álvaro, bom dia, ouvintes. Aqui em Brasília agora 25 graus, né? A gente tem uma máxima hoje prevista de 29 e uma mínima de 15. A umidade aqui continua baixa, viu, Álvaro? Nada de chuva, vai demorar um tempo ainda, né? A chuva só vai vir lá pro final de setembro, por ali, acho que vai começar a chover aqui. E aí, tá chovendo ou tá seco também, Álvaro? Aqui tá muito seco também, Adriano, muito seco, tá? A umidade relativa do ar bastante baixa, não tanto quanto Brasília, né? Porque a umidade aí chega a níveis de deserto de Saara, né? Às vezes a própria Secretaria de Saúde chama atenção para o problema, né? Eu me lembro que às vezes até as escolas interrompiam as aulas em certos momentos, né? Tamanha a gravidade da situação. Aqui não, a umidade é um pouco maior, o que ameniza o problema. Tá certo, Álvaro. Bom, na política aqui, uma coisa que aconteceu essa semana foi a prisão, né, do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, porque ele está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, supostamente por ter aumentado o número de operações de blitz, né, no dia da eleição do segundo turno, em 30 de outubro. O que foi constatado? Que essas operações, elas aumentaram o número, principalmente no Nordeste, o que atrasou algumas pessoas de irem votar, né? Porque havia uma justificativa que alguns ônibus que foram utilizados eram ônibus clandestinos, mas o que foi constatado nessa investigação da Polícia Federal é que houve uma ação, que supostamente houve uma ação ali para retardar, né, para que as pessoas fossem desestimuladas a votar. E como a gente sabe, né, como o Brasil tem uma concentração de votos mais do Lula no Nordeste, então há essa investigação. Porém, algumas pessoas estão criticando um pouco, viu, Álvaro, o fato de o ex-diretor ter sido preso, porque tem pouco efeito. O caso aconteceu quase um ano e algumas pessoas estão dizendo que está tendo, mais uma vez, um certo exagero nisso, né, Álvaro? Então eu acho que é importante investigar. As polícias, elas não devem ser utilizadas para fazer política, né? Acho que está mais do que claro que é preciso respeitar o desejo do eleitor, se ele quer escolher o candidato A ou B. Agora, é preciso fazer uma investigação que você não ultrapasse, né, em nenhuma medida, os direitos das pessoas, né, Álvaro? Ô Adriano, o argumento para que houvesse o pedido de prisão dele, acho que é uma prisão preventiva, né? Era o de que ele estaria, de alguma forma, obstruindo as investigações? Foi esse o argumento? Sim, que ele estaria constrangendo colegas, né? Porque o que aconteceu basicamente? O nome dele é Silvinei Marques, né? O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, ali no final do governo Bolsonaro. Isso, Vasques, Silvinei Vasques. Vasques. O que acontece? A Polícia Federal identificou troca de mensagens com alguns policiais que, quando prestaram depoimento, não contaram a verdade. Então, agora é uma coisa muito interpretativa você falar que essas pessoas, esses policiais, estariam sendo constrangidos porque afinal ele já está aposentado, o Silvinei Vasques, né? Então, sim, mais uma vez, à primeira vista, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com determinadas coisas, porque senão, imagina se fosse um governo de direita perseguindo pessoas de esquerda, né? É grave se houve essa ação do diretor, e parece que houve, mas é preciso que ele precisa exercer o direito de defesa
Ontem ele foi prestar depoimento, até passou mal. Enfim, tem uma CPI que está investigando outras questões também. Então, eu acho que é preciso ter um pouco de cuidado. Outro assunto importante essa semana foi que a CPI do MST, que ela vinha ocorrendo desde do primeiro semestre, ela teve uma mudança de posições ali. Os partidos do Centrão, que estão negociando a entrada no governo, republicanos especialmente, que é o partido do governador Tarcísio, e o Partido Progressista, mudaram alguns integrantes, colocando pessoas menos oposicionistas ali, o que gerou uma reclamação do presidente da CPI, que é o Zucco, né, do Paraná, e isso acabou repercutindo até com o governador de São Paulo, que, como o Republicanos é um partido que apoiou o Bolsonaro na eleição e é o partido do Tarcísio, está fazendo uma negociação para entrar no governo, houve essa mudança, isso gerou uma reclamação e até o Tarcísio já chegou a cogitar sair do Republicanos, viu, Álvaro? Porque o Tarcísio não se sente à vontade, não se sentiria à vontade fazendo parte de uma sigla que poderá entrar no governo Lula e fazer esse tipo de ação, né? Que é compreensível isso, né? Porque o governador Tarcísio vem se posicionando claramente numa postura de oposição ao governo Lula. Ele está fazendo uma oposição que eu considero uma oposição correta, que é você fazer dentro de propostas, né? Até uma postura ideológica também é importante. E sem agressividade, né? Fazendo uma comparação aqui, eu me lembro o ex-governador João Dória, ele entrava em conflitos desnecessários com o presidente Bolsonaro. E acabou se prejudicando. Eu acho que parece que o Tarcísio está sendo um pouco mais sensato nisso. Em assuntos que são assuntos de país, como a reforma tributária, ele apoiou. Mas nesse caso específico, ele tem uma posição, ele tem um partido. O partido, ele é um governador de oposição. Então, ele fica numa situação meio... E hoje até teve uma questão interessante, Álvaro, como você mencionou comigo fora do ar, hoje está sendo relançado o PAC. Pois agora de manhã, não é? Numa cerimônia aí no Palácio do Planalto? Eu acho que é no Rio de Janeiro. Ah, é no Rio? No Rio. Eles aproveitaram lá, eu não me lembro agora aqui exatamente, mas é no Rio de Janeiro e todos os governadores foram convidados. No entanto, é uma questão muito política e alguns governadores de oposição não foram. Tarcísio, por exemplo, não foi. Eu acho que está certo isso também, porque o programa de aceleração do crescimento é uma política de Estado, sim, é uma política de Estado, mas é uma política deste governo. Se o Tarcísio é oposição a este governo, ainda mais ele, que era ministro de infraestrutura e fez muitas obras durante o governo Bolsonaro, eu acho que isso é uma postura correta. Sem dúvida. O PAC é um programa que está assim muito chancelado pelo PT e pelo primeiro governo Lula também. Eu me lembro que a Dilma Rousseff naquele momento era a ministra encarregada de coordenar o PAC. Então é compreensível que o governador Tarcísio não queira vincular a imagem dele a um projeto tão chancelado, né, pelo partido do presidente Lula. É natural que se houver alguma obra em São Paulo do PAC, ele vai fazer ali a questão institucional. A questão institucional. Mas isso não significa que ele tenha que levantar a bandeira do PAC também com o presidente, porque todas essas ações, é natural que todos os governos eles valorizem um pouco as suas ações. Só para citar um exemplo aqui, nos Estados Unidos isso é muito mais forte, viu, Álvaro? Eu me lembro que quando o presidente Obama lançou o programa dele de saúde, ele chamou de Obamacare, né, que significa cuidados do Obama. Quer dizer, é uma coisa tão... Aqui no Brasil não dava para acontecer esse tipo de coisa. E agora nos Estados Unidos também, como o Joe Biden, né, que é o atual presidente, ele está chamando as ações de economia, que ele está conseguindo melhorar um pouco a questão econômica, de Biden Economics. Ou seja, então uma coisa muito personalista, que eu acho ruim. E o PAC, como o Bolsa Família, são programas que ficaram muito vinculados
aos governos do PT, e o PT sempre foi muito, né? Ô Adriano, eu tô vendo aqui os números impressionam, né? Pelo menos no papel, não é? Porque o objetivo é investir 1,3 trilhão de reais até 2026, ou seja, até o final do governo Lula. Isso aí é sempre aquela coisa, né, Álvaro? Na hora que você anuncia, o número é gigantesco. Mas na prática, isso depende da arrecadação, e a arrecadação depende da economia. Realmente, a gente teve um primeiro semestre positivo. As perspectivas são positivas, mas eu já estava olhando uma notícia aqui, Álvaro, que a inflação subiu um pouquinho do que se a inflação subiu para 0,12, a previsão era 0,8. Então, tem que ter muito, a gente sempre comemora os resultados econômicos, porque isso mexe na nossa vida e mexe na vida das pessoas, mas eu acho que tudo está muito relacionado. Então o governo ele vai falar que vai fazer tantos investimentos, é natural isso. Agora, isso depende de um resultado mais global da economia. Perfeito. Tá certo? Muito bem, vamos acompanhar aí o novo PAC, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lembrando que houve aquele primeiro PAC coordenado pela ex-presidente Dilma Rousseff, e o primeiro PAC recebeu muitas críticas também, né, de obras que foram idealizadas, mas não necessariamente realizadas. Então, vamos acompanhar com atenção esse PAC número 2 aí, né, que vem. Tem, só para citar uma, né, que é a Ferrogrão, que seria uma ferrovia para interligar aí toda a região centro-oeste, é uma obra que já está sendo prometida, sei lá, desde o governo Sarney, né? Então, e eu me lembro que aquela obra de transposição do Rio São Francisco também se arrastou por muitos e muitos anos, né? E acabou sendo concluída no governo do Bolsonaro. Exato. Tá bom, Álvaro. Obrigado, viu? Obrigado pelas informações. Voltamos na próxima sexta-feira, Adriano. Abraço. Abraço. Muito obrigado aos ouvintes da Gerais FM.